Um grande vale cheio de ossos secos e empoeirados. Um silêncio absoluto, sem nenhum vento. De repente, um som. Os ossos começam a se mover, a se unir. Músculos aparecem. A pele se forma. Em pouco tempo, um exército inteiro está de pé, vivo e respirando. Parece cena de filme de terror ou ficção científica, mas não é. Na verdade, é uma visão bíblica impressionante que aconteceu há milhares de anos. E o mais incrível, ela tem tudo a ver com a sua vida hoje. Ezequiel era um homem em uma situação sem esperança. Imagine só, ele era um profeta, mas estava longe de sua casa, exilado em uma terra estranha. Seu povo, os israelitas, tinha sido conquistado e levado cativo para a Babilônia. Tudo o que eles conheciam e amavam ficou para trás. Era como se o mundo deles tivesse acabado. Famílias separadas, o templo destruído, a terra prometida agora nas mãos de estrangeiros. Dá para imaginar o desânimo, a tristeza profunda. Muitos pensavam: acabou, Deus nos abandonou, não tem mais jeito para a gente. Foi nesse cenário de total desolação que Deus decidiu agir. Ele tinha uma mensagem forte para passar e escolheu Ezequiel para ser o mensageiro. Mas não seria uma mensagem comum, com palavras apenas. Não. Deus ia usar uma imagem tão forte, tão impactante, que ninguém jamais esqueceria. E assim começa a nossa história. Ezequiel, provavelmente em um dia comum, sem esperar nada de extraordinário, de repente sente a mão do Senhor sobre ele. Já sentiram algo assim? Aquela sensação de que Deus está prestes a fazer algo grande, algo que vai mudar tudo? O profeta é levado pelo Espírito. Num piscar de olhos, ele se vê transportado para um lugar que parecia saído dos seus piores pesadelos. Um vale imenso se estende diante dele, mas não é um vale cheio de vegetação ou de vida. Não, é um vale de morte. Ossos por toda parte. Milhares, talvez milhões deles. Secos, brancos pelo sol, espalhados pelo chão como se uma grande batalha tivesse acontecido ali há muito tempo. O silêncio é ensurdecedor. Nenhum pássaro cantando, nem o zumbido de um inseto. Nada além do vento soprando entre os restos mortais. Ezequiel deve ter sentido um arrepio na espinha. O que significava tudo aquilo? Por que Deus o havia levado para um lugar tão desolado? Ele não sabia, mas estava prestes a presenciar um dos maiores milagres já registrados na Bíblia. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto. Era um símbolo poderoso do estado espiritual do povo de Israel. Morto, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava prestes a mostrar que mesmo na situação mais impossível, Ele pode trazer vida. E sabe o mais impressionante? Essa história não ficou no passado. Ela fala diretamente com a gente hoje. Quantas vezes não nos sentimos assim? Como se nossas esperanças, nossos sonhos, nossa fé estivessem tão secos quanto aqueles ossos. Como se não houvesse mais solução. Mas esperem só para ver o que Deus vai fazer nesse vale. Porque o que Ele fez lá, Ele pode fazer na sua vida também. Está preparado para ver o impossível acontecer? Ezequiel está ali, parado no meio daquele vale assustador, cercado por ossos secos para todo lado. O silêncio é pesado, quebrado apenas pelo som do vento soprando entre os restos mortais. O coração dele deve estar batendo forte, sua mente tentando entender o que seus olhos estão vendo. É nesse momento de espanto e confusão que Deus faz uma pergunta para ele. Filho do homem, esses ossos podem viver? Imagine só o impacto dessa pergunta. É como se Deus estivesse desafiando não só a lógica, mas todas as leis da natureza que conhecemos. Ossos secos, expostos ao sol e ao vento por sabe-se lá quanto tempo, voltando à vida. Impossível, certo? Mas Ezequiel, esse profeta especial, já tinha visto Deus fazer coisas incríveis antes. Ele sabia que, com Deus, as regras do possível e impossível não se aplicam da mesma forma. Então, em vez de cair na armadilha de dizer um não imediato, ele responde com uma sabedoria impressionante. Ah, Senhor Deus, só Tu o sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo: olha, Senhor, se fosse depender de mim ou de qualquer outro ser humano, eu diria que não tem chance. Mas o Senhor não é limitado como nós. Se está perguntando, deve ter algo em mente. Então, me diz o que o Senhor quer fazer. Essa resposta de Ezequiel é uma lição e tanto para a gente.
Quantas vezes olhamos para uma situação na nossa vida e rapidamente concluímos: não tem jeito? Um casamento que parece estar além do reparo, um sonho que foi enterrado há anos, uma doença que os médicos dizem ser incurável, uma situação financeira que parece um buraco sem fundo. São nossos próprios vales de ossos secos. E é aí que Deus vem e nos faz a mesma pergunta: isso pode viver de novo? Nossa primeira reação pode ser de descrença, até de irritação. Como assim, Deus? Não está vendo que não tem mais jeito? Mas e se, como Ezequiel, aprendermos a responder: só o Senhor sabe? Essa pergunta de Deus não é só sobre ossos secos em um vale distante. É sobre esperança. É sobre acreditar que Deus pode fazer o impossível. É um convite para vermos além das nossas limitações e enxergarmos as possibilidades divinas. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas. Aquele relacionamento que você já desistiu de tentar consertar. Aquele sonho que você enterrou porque parecia impossível. Aquela situação que todo mundo diz que não tem mais solução. E se Deus estivesse te perguntando agora: isso pode viver? A pergunta de Deus a Ezequiel é um lembrete poderoso de que nada está além do poder restaurador de Deus. É um convite para expandirmos nossa fé, para acreditarmos no impossível. Porque no final das contas, a resposta para essa pergunta não depende das circunstâncias, nem das probabilidades, nem mesmo da nossa fé. Depende unicamente do poder e da vontade de Deus. E você, como responderia se Deus te fizesse essa pergunta hoje? Será que teria a humildade e a sabedoria de Ezequiel para dizer: só o Senhor sabe? Ou será que rapidamente descartaria a chance de um milagre? Lembre-se, com Deus, o impossível é apenas o começo. Ele está esperando para mostrar seu poder nas áreas da sua vida que parecem mais sem esperança. Tudo o que Ele pede é que estejamos abertos à possibilidade de um milagre. Agora, prepare-se para a parte mais surpreendente da história. Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, dá a Ezequiel uma ordem que, para qualquer observador externo, pareceria completa loucura. Profetiza a esses ossos, fala com eles. Imagine só a cena por um momento. Ezequiel, sozinho naquele vale desolado, cercado por milhares de ossos secos e empoeirados, e agora ele recebe a instrução para falar com eles. Se alguém passasse por ali naquele momento, certamente pensaria que o profeta tinha perdido completamente o juízo. Falar com ossos? Que absurdo! Mas Ezequiel não questiona, não argumenta, não tenta explicar a Deus por que aquilo não faz sentido. Em vez disso, ele obedece, começa a proclamar as palavras que Deus lhe dá. Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Consegue imaginar a cena? A voz solitária de Ezequiel ecoando pelo vale, dirigindo-se a um público que, aos olhos humanos, era incapaz de ouvir, muito menos de responder. Deve ter sido um momento surreal, até mesmo para um profeta acostumado com experiências extraordinárias. E aqui está a lição poderosa para nós. Às vezes Deus nos pede para fazer coisas que parecem loucura aos olhos do mundo. Falar de esperança quando tudo ao redor parece desesperador. Acreditar em cura quando os médicos já desistiram. Confiar em restauração quando todos dizem que é tarde demais. Mas é exatamente nesses momentos, quando obedecemos mesmo sem entender completamente, que os milagres acontecem. Porque a palavra de Deus, proclamada em obediência e fé, tem poder para dar vida até ao que parece morto há muito tempo. E o mais incrível, os ossos ouvem. De repente começa um barulho, um estrondo que deve ter feito Ezequiel dar um pulo de susto. Os ossos começam a se mexer, a se juntar. É como assistir a um filme de terror ao contrário. Fêmur encontra fêmur, costelas se encaixam, crânios encontram suas colunas vertebrais. Tudo isso nos ensina algo profundo sobre o poder da palavra de Deus quando proclamada em obediência. Não importa o quão morta, seca ou impossível uma situação pareça, a palavra de Deus tem o poder de trazer vida. Pense nas áreas da sua vida que parecem tão mortas quanto aqueles ossos. Talvez seja um relacionamento que parece além da reconciliação, ou um sonho que você enterrou há tanto tempo que nem se lembra mais dele. Pode ser uma situação financeira que parece não ter solução, ou uma luta contra um vício que você já tentou vencer tantas vezes sem sucesso. E se Deus estivesse te pedindo para profetizar sobre essas situações, para falar sua palavra de vida sobre elas, mesmo quando parece loucura,
mesmo quando não há nenhum sinal visível de mudança. É fácil ficar desanimado quando olhamos para nossos próprios vales de ossos secos. É tentador ceder ao desespero ou à resignação. Mas a história de Ezequiel nos lembra que com Deus, nada está além da possibilidade de restauração. Claro, falar com ossos secos parece loucura. Mas quantas vezes na Bíblia vemos Deus pedindo às pessoas para fazerem coisas que pareciam insanas? Noé construindo uma arca em terra seca. Moisés estendendo seu cajado sobre o Mar Vermelho. Josué marchando ao redor de Jericó. Gideão reduzindo seu exército antes de uma batalha crucial. Em cada um desses casos, a obediência a uma ordem aparentemente louca abriu caminho para um milagre espetacular. E o mesmo pode acontecer em nossas vidas hoje. Então, que tal começarmos a profetizar sobre nossos próprios vales de ossos secos? Declarar as promessas de Deus sobre situações que parecem sem esperança? Falar vida onde só vemos morte? Proclamar vitória onde só enxergamos derrota? Lembre-se, a palavra de Deus proclamada em fé e obediência tem poder para transformar até as situações mais impossíveis. Não subestime o poder de abrir sua boca e declarar o que Deus diz, mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizer essa verdade. Quem sabe, talvez assim como Ezequiel, você comece a ouvir um ruído, um estrondo em sua vida, o som de coisas mortas ganhando vida novamente, o barulho de situações impossíveis sendo transformadas pelo poder de Deus. O Vale dos Ossos Secos não se transformou instantaneamente em um exército vivo. Foi um processo, uma transformação gradual que nos ensina muito sobre como Deus frequentemente trabalha em nossas vidas. Vamos examinar mais de perto esse processo fascinante. Primeiro, os ossos se juntaram. Um ruído ensurdecedor ecoou pelo vale enquanto milhares de ossos se moviam, se chocavam e se encaixavam. É como um quebra-cabeça gigante se montando sozinho. Fêmures encontram pelvis, vértebras se alinham, costelas abraçam colunas. É uma visão surreal, quase assustadora, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Depois, surgem os tendões e os músculos. Camadas de tecido começam a cobrir os esqueletos recém-formados. É como ver um curso de anatomia ao vivo, em velocidade acelerada. Onde antes havia apenas ossos brancos e secos, agora há forma, estrutura, a promessa de movimento. Por fim, a pele cobre tudo. O que era um espetáculo grotesco de músculos expostos se transforma em corpos completos. Milhares deles, deitados no chão do vale como se estivessem apenas dormindo. Esta progressão nos ensina algo crucial sobre como Deus frequentemente opera em nossas vidas. Raramente vemos uma transformação instantânea, um milagre que acontece num piscar de olhos. Mais comumente, é um processo passo a passo, camada por camada. Deus vai reconstruindo, restaurando, trazendo vida. Pense em como isso se aplica à nossa jornada espiritual. Quando nos voltamos para Deus, raramente experimentamos uma transformação completa e imediata. Em vez disso, é uma jornada. Primeiro, as estruturas básicas de nossa fé se formam, como os ossos se juntando. Começamos a entender as verdades fundamentais do Evangelho, a formar hábitos de oração e leitura da Bíblia. Então, como os músculos e tendões, nossa fé se torna mais forte e flexível. Começamos a colocar em prática o que aprendemos em várias áreas de nossas vidas. Nossas crenças são desafiadas e, com isso, se tornam mais firmes. Como a pele cobrindo o corpo, nossa nova identidade em Cristo fica mais visível para todos ao nosso redor. Nosso caráter é transformado, nossos relacionamentos são afetados, nossa influência cresce. Mas repare, mesmo depois de todo esse processo impressionante, ainda falta algo essencial: o sopro de vida. Isso nos lembra que, por mais que tentemos, por mais que cresçamos e mudemos, a verdadeira vida só vem de Deus. Não conseguimos criá-la por conta própria. Essa transformação gradual nos ensina paciência e perseverança. Às vezes olhamos para nossas vidas, ou para as vidas das pessoas ao nosso redor, e ficamos frustrados com a falta de progresso. Queremos ver mudança imediata, transformação instantânea. Mas Deus muitas vezes escolhe agir ao longo do tempo, passo a passo. Isso também nos dá esperança. Talvez você esteja no começo de sua jornada espiritual, se sentindo como aqueles ossos espalhados, desconectado, sem rumo. Ou talvez você esteja mais adiante, começando a ver a estrutura,
mas ainda não a plenitude do que Deus quer fazer. Onde quer que você esteja, saiba que Deus não terminou. Ele continua trabalhando, formando, moldando. E para aqueles que estão orando por outros, talvez um filho afastado da fé, um cônjuge não cristão, um amigo lutando contra vícios, essa história traz encorajamento. Mesmo quando não vemos mudanças externas, Deus pode estar agindo nos bastidores, juntando os ossos, preparando o caminho para uma transformação visível. A lição aqui é clara: não desista no meio do processo. Não julgue o trabalho de Deus antes de estar completo. Continue confiando, continue obedecendo, continue proclamando as palavras de Deus sobre sua situação. Pois o Deus que pode criar um exército de um vale de ossos secos, certamente pode completar a boa obra que começou em você e naqueles por quem você ora. Agora chegamos ao ponto alto da história, o momento mais emocionante e poderoso. Ezequiel vê diante de si um espetáculo impressionante de corpos perfeitamente formados, anatomia completa, espalhados pelo vale. Mas há um problema crucial: estão todos mortos. Não há respiração, não há batimento cardíaco, não há vida. É nesse momento que Deus dá a Ezequiel sua segunda ordem impressionante. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Mais uma vez, Ezequiel obedece sem questionar. Ele levanta sua voz e chama o Espírito, o fôlego de vida. E então, diante de seus olhos espantados, acontece. O fôlego de vida entra naqueles corpos inertes. De repente, onde antes havia apenas silêncio, agora há o som de milhares de pessoas respirando, se movendo, se levantando. Em poucos momentos, um exército enorme se põe de pé. Onde antes só havia morte e desolação, agora há vida, movimento, energia. O vale ecoa com o som de passos, de vozes, de vida pulsante. Este momento dramático nos ensina uma verdade profunda e importante. Não basta termos a estrutura certa, a aparência correta, todos os componentes no lugar. Sem o sopro de Deus, sem seu Espírito dando vida, somos apenas corpos sem vida, igrejas sem poder, crentes sem impacto. Pense em como isso se aplica à nossa vida espiritual. Quantas vezes nos concentramos em ter todas as coisas certas por fora? Frequentamos a igreja regularmente, lemos nossa Bíblia, até servimos em ministérios. Mas se não tivermos o Espírito de Deus operando em nós, tudo isso é como aqueles corpos no vale, bem formados, mas sem vida real. Este é um lembrete importante de nossa total dependência de Deus. Não importa o quanto nos esforcemos, não importa quão perfeitos pareçamos por fora, a verdadeira vida só vem de Deus. É seu Espírito que nos dá vida, que nos dá poder, que nos torna eficazes em seu reino. Isso também fala sobre avivamento, tanto pessoal quanto coletivo. Às vezes, nossas igrejas, nossos ministérios, até nossas vidas pessoais, podem parecer como aquele vale antes do sopro de vida. Tudo está no lugar, a estrutura está certa, mas falta poder, falta vida. O que precisamos não é de mais programas, mais atividades, mais esforço humano. Precisamos do sopro do Espírito de Deus. E note algo importante: Deus usa Ezequiel nesse processo. Ele poderia ter simplesmente soprado vida naqueles corpos diretamente, mas ele escolhe trabalhar através de seu servo. Isso nos lembra que, embora a vida venha unicamente de Deus, ele muitas vezes escolhe usar as pessoas como instrumentos de seu poder vivificador. Isso tem implicações profundas para a nossa vida de oração e ministério. Quando oramos por avivamento, quando intercedemos pelos perdidos, quando ministramos aos quebrantados, estamos essencialmente fazendo o que Ezequiel fez, chamando o Espírito de Deus para soprar vida. Pense nas áreas de sua vida que parecem mortas ou estagnadas. Talvez seja seu casamento, sua vida profissional, seu ministério na igreja ou sua própria caminhada com Deus. Você tem se esforçado, tentando fazer tudo certo, mas ainda assim sente que falta algo. Talvez o que você precise não seja mais esforço, mas mais do Espírito de Deus. E se começássemos a orar como Ezequiel: vem Espírito Santo e sopra sobre esta situação, traz vida onde há morte, poder onde há fraqueza, esperança onde há desespero. Esta é uma oração que Deus se agrada em responder. Lembre-se,
O mesmo Deus que soprou vida naquele vale de ossos secos, quer soprar nova vida em você hoje. Ele quer renovar sua paixão, restaurar sua esperança, revitalizar seu ministério. Tudo o que ele pede é que estejamos abertos, disponíveis e necessitados por sua presença vivificadora. Que possamos, como Ezequiel, ser aqueles que não apenas recebem o sopro de vida de Deus, mas que também o proclamam sobre outros, vendo o poder transformador de Deus operar em nossa geração, após o espetáculo impressionante da ressurreição dos ossos secos. Deus não deixa Ezequiel na dúvida sobre o significado dessa visão extraordinária. Ele explica detalhadamente o que tudo aquilo representa, revelando uma mensagem profunda não apenas para o povo de Israel daquela época, mas para todos nós hoje. Filho do homem, diz Deus a Ezequiel, estes ossos são toda a casa de Israel. Imagine o impacto dessas palavras para o profeta. Aqueles ossos secos, aparentemente sem esperança, representavam o próprio povo de Deus. Mas a explicação continua. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Essa declaração revela o estado emocional e espiritual profundo do povo de Israel naquele momento. Exilados, longe de sua terra, com o templo destruído e aparentemente abandonados por Deus, eles haviam perdido toda a esperança. Sentiam-se como aqueles ossos secos, sem vida, sem futuro, sem propósito. Quantas vezes nos sentimos assim também? Em um período em que tudo parece dar errado, seus sonhos foram frustrados, seus relacionamentos estão desfeitos, sua fé está vacilante, você se sente exatamente como aqueles israelitas, secos, sem esperança, completamente exterminado. Mas a mensagem de Deus não para na constatação do problema. Ele continua. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Que promessa poderosa! Deus não apenas reconhece o estado desesperador de seu povo, mas promete uma restauração completa. Ele promete tirá-los de suas sepulturas, não apenas físicas, mas emocionais e espirituais, e trazê-los de volta à sua terra. Para os israelitas, isso significava uma promessa de retorno do exílio, de restauração nacional. Mas para nós hoje, isso carrega um significado ainda mais profundo. Representa a promessa de Deus de nos resgatar das sepulturas de nossa desesperança, de nos dar nova vida quando nos sentimos completamente mortos por dentro. Deus continua, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui está o cerne da questão. A promessa não é apenas de restauração externa, mas de uma transformação interna profunda. Deus promete colocar seu próprio Espírito em seu povo. Isso fala de uma intimidade, de uma conexão profunda com o divino, que vai além de meras circunstâncias externas. Para nós, como cristãos, isso aponta diretamente para a obra de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Através de Cristo, Deus nos tira da sepultura do pecado e da morte espiritual. Ele nos dá nova vida, não apenas simbolicamente, mas de fato, através da presença de seu Espírito em nós. O propósito final de tudo isso. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. A restauração, a nova vida, o poder do Espírito, tudo isso serve para revelar quem Deus é, para mostrar seu poder, sua fidelidade, seu amor incansável por seu povo. Isso nos lembra que os milagres em nossas vidas, sejam grandes ou pequenos, não servem apenas para nosso benefício pessoal. São provas vivas do caráter e do poder de Deus. Quando Deus nos salva de situações impossíveis, quando Ele traz vida nova a áreas que pensávamos estar além da redenção, Ele está se revelando não apenas a nós, mas a todos ao nosso redor. Reflita sobre o que isso significa para a sua vida. Aquela situação sem solução, aquele relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, aquele sonho que você abandonou há muito tempo. E se fossem chances para Deus mostrar seu poder restaurador? E se através da sua restauração, Deus quisesse se revelar não só a você, mas a todos que estão ao seu redor? A visão dos ossos secos nos ensina que nada está fora do alcance do poder restaurador de Deus. Nenhuma situação é tão desesperadora, nenhum coração tão endurecido,
Nenhuma vida tão destruída que Deus não possa trazer de volta à vida. Mas, além disso, nos ensina que nossa restauração tem um objetivo maior: glorificar a Deus e mostrar seu caráter ao mundo. Que possamos, como o povo de Israel, permitir que Deus nos resgate de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito e use nossas histórias de restauração como testemunhos vivos de seu poder e amor incondicional. A visão dos ossos secos não acaba apenas com a demonstração do poder de Deus em trazer vida do nada. Ela se estende a uma promessa ainda mais profunda e abrangente de restauração completa. Deus não só promete dar vida aos ossos secos, mas também se compromete a restaurar totalmente seu povo, a sua terra e ao seu propósito. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Essa declaração de Deus está cheia de significado e esperança. Não se trata apenas de sair de túmulos literais, mas de ser salvo de situações que parecem tão definitivas e desesperadoras quanto a própria morte. Para o povo de Israel no exílio, essa promessa significava muito mais do que apenas retornar geograficamente para sua terra natal. Representava a restauração de sua identidade como povo escolhido de Deus, a renovação de sua aliança e a chance de novamente cumprir seu propósito divino. Reflita no poder dessa promessa. Deus não estava apenas dizendo que iria melhorar a situação ou consertar as coisas. Ele estava prometendo uma mudança completa de suas circunstâncias, uma reversão tão radical que seria como sair da morte para a vida. Para nós hoje, essa promessa ressoa de maneiras profundas e pessoais. Quantos de nós não nos sentimos, em algum momento, como se estivéssemos em uma sepultura, seja por depressão, vício, relacionamentos rompidos, falhas profissionais ou crises de fé? A promessa de Deus é que Ele pode e quer nos tirar dessas sepulturas. Mas note que a promessa vai além de simplesmente nos retirar da situação difícil. Deus promete nos levar de volta à nossa terra, ou seja, ao lugar de bênção, propósito e intimidade com Ele, que sempre foi sua intenção para nós. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Aqui está o coração da promessa de restauração de Deus. Não é só sobre mudar nossas circunstâncias externas, mas sobre uma transformação profunda por dentro. Deus promete colocar seu próprio Espírito em nós, a fonte da verdadeira vida. Para nós, como cristãos, isso aponta diretamente para a obra de Jesus Cristo e o presente do Espírito Santo. Através de Cristo, somos não apenas perdoados, mas cheios da própria vida de Deus. O Espírito Santo em nós é a garantia de nossa restauração completa, o poder que nos permite viver a vida abundante que Jesus prometeu. Essa promessa de restauração é completa. Ela abrange cada área de nossas vidas, espiritual, emocional, relacional e até física. Deus não está interessado em reparos temporários ou parciais. Ele quer nos restaurar de forma total, nos devolvendo ao seu propósito original para nossas vidas. Pense nas implicações disso para sua própria vida. Talvez você tenha áreas que parecem estar além da salvação, relacionamentos que parecem quebrados para sempre, sonhos que morreram há muito, feridas emocionais que nunca se curam completamente. A promessa de Deus é que Ele pode restaurar até essas áreas, mas a restauração de Deus nem sempre acontece como esperamos. Às vezes, em vez de simplesmente consertar o que estava quebrado, Deus faz algo completamente novo e melhor. Pense em José no Antigo Testamento. Deus não apenas o tirou da prisão, mas o colocou em uma posição de autoridade que ele nunca teria imaginado. A promessa de restauração de Deus também nos desafia a não nos conformarmos com menos do que sua melhor vontade para nossas vidas. É fácil nos acostumarmos com nossas sepulturas, nos resignarmos a viver com menos do que Deus tem para nós. Mas Deus nos chama para sair, para viver, para experimentar a plenitude de sua restauração. Finalmente, a promessa de restauração de Deus não é apenas para nós individualmente, mas tem implicações coletivas. Assim como Deus prometeu restaurar toda a nação de Israel, Ele quer restaurar famílias, igrejas e comunidades inteiras. Somos chamados a ser agentes dessa restauração, trazendo a esperança e o poder transformador de Deus para as sepulturas ao nosso redor.
que possamos agarrar essa promessa de restauração com firmeza. Que tenhamos coragem de permitir que Deus nos tire de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito e nos use para trazer sua restauração a um mundo quebrado. Porque o Deus que pode trazer um exército de ossos secos à vida, certamente pode restaurar e renovar cada parte de nossas vidas para sua glória. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer sair deles, ó povo meu. Esta poderosa declaração de Deus a Ezequiel revela o propósito final de toda a visão dos ossos secos e da promessa de restauração, o reconhecimento de quem Deus é. Este não é um detalhe pequeno na narrativa, é o ponto culminante de toda a experiência. Todo o grande espetáculo, os ossos se juntando, os corpos se formando, o sopro de vida animando um exército inteiro, tudo isso serve a um propósito maior: mostrar a natureza e o caráter de Deus. Reflita na profundidade dessa afirmação. Deus está dizendo que, quando Ele realizar este milagre impossível, quando Ele trouxer vida do que está completamente morto, seu povo finalmente o reconhecerá verdadeiramente. Não é só sobre ver seu poder em ação, mas sobre entender quem Ele realmente é. Isso nos leva a uma verdade profunda. Muitas vezes, é nas situações mais desesperadoras, nos vales de ossos secos de nossas vidas, que realmente chegamos a conhecer Deus. Quando estamos no fundo do poço, quando todas as nossas esperanças se foram, quando não temos mais para onde olhar, é aí que Deus frequentemente escolhe se revelar de maneiras poderosas e claras. Pense em outras histórias bíblicas que ilustram esse princípio. Foi no meio da fornalha ardente que Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram a presença de Deus de uma forma que nunca haviam conhecido antes. Foi na cova dos leões que Daniel viu o poder protetor de Deus de uma maneira indiscutível. Foi no ventre do grande peixe que Jonas finalmente entendeu a misericórdia e a soberania de Deus. Para nós hoje, isso traz tanto desafio quanto conforto. O desafio está em reconhecer que nossas lutas, nossas dificuldades, nossos vales de ossos secos podem ser oportunidades para conhecermos Deus mais profundamente. Quando enfrentamos situações impossíveis, quando nos sentimos completamente sem esperança, podemos escolher ver essas circunstâncias não apenas como problemas a serem resolvidos, mas como convites para experimentar Deus de uma nova maneira. O consolo vem da certeza de que Deus usa todas as coisas, até mesmo nossas maiores dificuldades, para se revelar a nós. Nada é perdido nas mãos de Deus. Cada luta, cada frustração, cada momento de desespero pode se transformar em um palco para Deus mostrar quem Ele é. Mas observe também que o reconhecimento de Deus não é só um exercício intelectual. Não se trata apenas de juntar conhecimento sobre Deus, mas de vivenciá-lo pessoalmente. Quando Deus diz, sabereis que eu sou o Senhor, Ele está falando de um conhecimento próximo, vivencial. É o tipo de saber que vem de ver Deus agir de formas que desafiam toda a explicação humana. Isso nos lembra que nossa jornada de fé não deve ser só sobre o que fazemos para Deus, mas sobre conhecê-lo mais profundamente. Muitas vezes, nos concentramos tanto em servir a Deus, em tentar agradá-lo, que perdemos o foco no propósito principal, conhecê-lo de maneira íntima. Além disso, o reconhecimento de Deus não é apenas para nosso benefício pessoal. Quando experimentamos o poder restaurador de Deus em nossas vidas, quando o vemos fazer o impossível, nos tornamos testemunhas vivas de seu caráter e poder para o mundo ao nosso redor. Nossa história de restauração se torna um exemplo que leva outros a Deus. Pense em como isso se aplica à sua própria vida. Quais são os vales de ossos secos que você está enfrentando agora? Talvez seja um relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, uma situação financeira sem solução, uma luta contra um vício que parece interminável, ou uma crise de fé que o deixou sem forças e vazio. E se, em vez de ver essas situações apenas como problemas a resolver, você as visse como chances de conhecer Deus mais profundamente? E se você começasse a orar não apenas pela solução, mas por uma revelação maior de quem Deus é no meio da sua luta? Lembre-se, o Deus que pode trazer um exército à vida em um vale de ossos secos é o mesmo Deus que quer se revelar a você hoje. Ele quer que você o conheça, não apenas como uma ideia teológica, mas como uma realidade viva e poderosa em sua vida.
Que possamos, como o povo de Israel, chegar ao ponto onde podemos dizer com certeza: agora sei que tu és o Senhor. Não porque lemos sobre ele em um livro, não porque ouvimos outros falarem sobre ele, mas porque o vimos agir de formas poderosas e inconfundíveis em nossas próprias vidas. E que esse conhecimento profundo de Deus nos mude, nos enchendo de uma confiança firme em seu poder e amor, mesmo quando enfrentamos os vales de ossos secos mais difíceis de nossas vidas. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.